Oh
as águas tu também descansar. Sobre as águas tu também descansar. Vamos abrir a palavra de Atos, capítulo de número 2. Domingo estivemos lá em Ipuí, na igreja do pastor Valdir, por isso que nós não estivemos aqui. Fomos ali representar a igreja e ali Deus com certeza operou maravilhas numa tarde de bênção, né? O povo foi chegando, lotou a igreja, cada um teve a sua oportunidade, assim louvamos e engrandecemos o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? O pastor Valdir mandou um abraço para todos, para o pastor Alexandre, para o pastor Fernando, o pastor Fausto e os irmãos, principalmente a nossa irmã Sônia, né, que ele falou que começou a abrir a igreja na casa dela lá, quando eles vieram fazer o primeiro culto numa garagem. Amém? Nós só agradecemos a Deus e vemos o poder de Deus, né? Nós saímos de uma garagem e hoje nós estamos numa igreja. Glória a Deus. Amém? E é isso que nós vamos ver na palavra do Senhor hoje. Todos já acharam? Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, nos diz assim: e cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém havia varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos e elemitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeu e Capadócia, Ponto e Ásia,
e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto com Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como os prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar da grandeza de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo: o que quer isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto de vinho. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Jesus, por estarmos na tua casa nesse momento. Te louvamos, bendizemos, ouvimos testemunhos, ó Pai, para agradecer o teu santo nome, a tua obra, em nome do Senhor Jesus, o Senhor que nos trouxe nesta noite para ouvirmos a tua palavra, Senhor. Meu Deus, que os nossos corações sejam cheios deste momento, desde o momento também que entramos aqui, Senhor, sejamos gratos, ó Pai, e livres e agradecendo ao Senhor por esta rica oportunidade, Senhor, eu que está trazendo a tua palavra, o teu povo que ouvir a tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nos abençoa, para a tua honra e para a tua glória, amém e amém, Jesus. Podemos aceitar, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Que passagem maravilhosa, né? A descida do Espírito Santo, dia de Pentecostes, e que nesta noite eu vou profetizar sobre a sua vida para que seja o Pentecostes, para que haja mudança, capacitação para a honra e glória do Senhor Jesus, para que nós possamos usar na obra do Senhor. A Bíblia vai nos dizer sobre a festa de Pentecostes. Festa de Pentecostes vem 50 dias após a Páscoa. Penta, o Brasil é pentacampeão mundial no futebol, se você fizer assim, Pentecostes, festa da colheita, 50 dias após a Páscoa. Eles agradeciam o Senhor pela colheita que eles tinham. Era uma sociedade rural, como ali, eles cultuavam Deus e agradeciam a Deus por todas as coisas que aconteciam na vida deles. E a Bíblia diz que eles estavam em Jerusalém. Jerusalém estava lotada de pessoas. E que pessoas eram essas? Crentes de todas as partes, vamos dizer assim, né? Crentes, mas na verdade eram judeus de toda aquela região. Tinha judeu da Grécia, tinha judeus do Egito, como ele falou aqui, tinha judeus de todas as nações ao redor de Jerusalém, porque vinham agradecer. Era um tempo de peregrinação, saíam das suas casas para vir agradecer a Deus por aquilo que Deus havia dado àquela nação. Amém? Isso não foi apenas um evento histórico, mas é um modelo espiritual. Mas por que é um modelo espiritual, pastor? Porque não foi só a descida do Espírito Santo, foi como receber o Espírito Santo. E é um modelo espiritual para nós nos dias de hoje. Por isso, como nós vamos receber o Espírito Santo? Não é de qualquer jeito. Eles vinham agradecer, como nós estamos aqui neste domingo, agradecendo a Deus pela semana que tivemos e pela semana que iniciamos. Estamos aqui para agradecer e frutificar a graça do Senhor. Amém? E em todos os tempos. E a pergunta que eu coloquei aqui é: o que acontece quando o Espírito Santo desce sobre o povo de Deus? O que acontece quando o Espírito Santo desce sobre o povo de Deus? Por isso que é um modelo espiritual. Se a gente for ler, ver um contexto histórico, uma festa bonita de Pentecostes, mas aqui é um modelo espiritual para as nossas vidas. Nós vamos discorrer sobre isso. O Espírito Santo vem onde há unidade. No versículo número 1, a Bíblia nos diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aí eu coloquei aqui: vem onde há unidade. Embora estejamos aqui todos nós, será que nós estamos em unidade? Será que nós estamos na mesma visão do pastor? Será que o pastor também abriu o seu coração para nos mostrar a visão?
E será que nós estamos honrando a Deus debaixo dessa visão, pastor? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E por aí a gente vê que existe uma concordância. Ninguém estava ali forçado, mas todos estavam ali porque criam que poderia acontecer alguma coisa. Jesus já havia falado: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles permaneceram fiéis a Deus. Com medo muitas das vezes, porque a multidão também perseguia os judeus, mas eles ficaram firmes na presença, buscando a presença do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo. Eles criam isso. E será que nós estamos crendo nessa mesma proporção debaixo da visão do pastor, quando o pastor fala assim, que a igreja vai encher, que a igreja vai ser transformada, que nós não estamos aqui por acaso, e que cada um tem o seu trabalho a fazer? Não é o pastor que cria uma ovelha, mas é uma ovelha que traz outra ovelha. Amém? Todos estavam unânimes, com o mesmo ânimo, buscando a mesma coisa naquele lugar. E será que nós estamos assim nessa noite? Será que o irmão está concordando comigo? Eu estou concordando com o pastor Paulo, o pastor, os irmãos estão concordando com o pastor. Será que nós estamos nessa mesma visão para que a igreja possa crescer? Amém? O avivamento começa quando a igreja ora junto, busca junto e permanece. O avivamento começa assim, do nada, mas com o coração ligado ao Senhor. E nós precisamos entender isso se quisermos um avivamento no nosso lar, um avivamento na nossa casa, um avivamento em qualquer lugar onde nós estejamos. Esse avivamento primeiro vai acontecer comigo. Eu preciso ser mudado. E a Bíblia vai nos dizer isso. Quando existe divisão, disputa, egos, isso fecham as portas para o Espírito Santo usar. Fecham as portas e o espaço para o poder de Deus. E Paulo nos ensina isso. Onde há divisão, saia desse lugar. Não se junte nesse lugar. Divisão, ela quebra a unidade, tira a visão. E é por aí onde o inimigo começa a agir. E a rebeldia começa a acontecer no meio da igreja. Amém? A unidade, ela dá espaço para o Espírito Santo usar quem Ele quer e da maneira que Ele quiser. Se nós ficarmos comparando, o pastor Osmano faz isso, isso e isso. O pastor Fernando faz aquilo. O pastor Paulo faz isso e isso. O pastor Alexandre faz assim, sabe? Essa comparação vai trazer divisão. Não entre nessa. Cada um tem o seu espaço conforme o Espírito Santo conduz. E todos nós estamos aqui para completar o outro, não para trazer divisão, mas para que um seja o atalaia do outro, o alicerce do outro, o escudo do outro, a força do outro. Caminhar junto precisa estar de comum acordo, diz a palavra do Senhor. Os dois discípulos no caminho de Emaús. Para andarmos juntos é preciso comunhão, é preciso unidade. Amém? Então que nós nesta noite possamos entender, como eu coloquei aqui, que a unidade atrai o Espírito Santo. A unidade, onde está a unidade, ali tem o Espírito Santo agindo. E eu creio que nessa noite o Espírito Santo vai começar a agir nas nossas vidas na igreja, pela unidade que nós mostramos na casa do Senhor. Amém? Versículo número 2 ao versículo número 4. O Espírito Santo transforma o ambiente e as pessoas. Aquelas pessoas que estavam ali não tinham estudado, não sabiam muita coisa,
eram pescadores, pessoas simples, mas entenderam os problemas profundos da alma. Não eram psicólogos, não eram psiquiatras, mas começaram a tratar vidas. Amém? Então, nós precisamos entender que quando o Espírito Santo chega com um som veemente e impetuoso e reparte línguas como um que de fogo, divide a multiforme graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, capacita pessoas, transforma ambientes e transforma pessoas. E quando o Espírito Santo te chamou e você vir até aqui à frente e não fez isso na sua vida, para aonde quer que você esteja, você transforma o ambiente e muda pessoas através do seu testemunho e através das suas atitudes. Se alguém ainda não mudou na sua casa, existem duas oportunidades: ou que a pessoa não quis, ou que nós não estamos demonstrando a graça do Salvador. Duas possibilidades. Se você demonstra essa graça, se você passa essa graça, se você leva o vento que saiu na sua vida, e esse vento é o sopro do Espírito Santo, que quer dizer o ar em grego, sopro de vida, que transforma, que regenera, que vivifica. Amém? Você tem esse vento na sua vida. E a Bíblia diz que foram repartidas línguas como o que de fogo. E essas línguas, se você ler e você estudar, não são a língua dos anjos, não são línguas espirituais, porque a Bíblia nos diz que eles escutaram as pessoas falando na sua própria língua de nascimento. Então eram judeus que nasceu lá no Egito, ele ouvia a língua egípcia, Deus falando com ele através da língua egípcia. É como se nós aqui estivéssemos, eu estivesse nesse momento falando inglês para um inglês que estava aí na igreja. Não eram línguas espirituais, não era um de línguas, mas era Deus mudando aquele ambiente, falando com aquele povo escolhido, que se professavam como judeus naquela época. E hoje não pode ser diferente na minha e na sua vida, porque todos nós fomos cheios do Espírito Santo para falarmos desse Espírito Santo. Pastor, eu não sei falar. Existem duas oportunidades para quem não sabe falar: ou é porque não leu a Bíblia, ou é porque não quer falar. Hoje eu estava assistindo na internet uma história, não sei se a influência pegou, de duas crianças que eram amigas. Uma era filha de um macumbeiro lá de São Paulo, de Traperico, da zona leste lá, e que sempre falava assim: eu não preciso do seu Deus. Falava com os evangélicos, os cristãos: eu não preciso do seu Deus. Tem dinheiro, tem carro, tem isso, tem aquilo. Mas ele tinha filhos. E uma das filhas conheceu também uma amiguinha, uma vizinha, que era crente e que ia para a igreja e voltava da igreja falando o quê? Das maravilhas que via na igreja. E a filha do macumbeiro começou a fazer o quê? Se interessar. O que o pai fez? Levantou o muro: eu não quero você lá na casa da sua vizinha. Acaba com a amizade. O que aconteceu? A criança morreu. E no dia do velório, a vizinha foi lá. E o pai falou: agora eu quero ver o que o seu Deus vai fazer. E a criancinha louvou a Deus, orou e falou: Senhor, essa era a única pedida que eu tenho. E a menina se levantou do caixão. E aquele macumbeiro se rendeu aos pés do Senhor. Então a gente não fala de Deus e do poder dele quando nós não queremos ou quando nós não sabemos. Mas quando nós queremos, nós podemos ver o resultado de quando nós começamos a falar das grandezas, do amor e da graça do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos falar, como aquele povo falou. Nós precisamos mostrar ao mundo que o nosso Deus
é grande. E que todos que estão lá precisam do nosso Deus, precisam sentir o Espírito Santo, precisam aprender a ver o mover do Espírito Santo. Amém? Então, meus irmãos, o Espírito Santo ele não vem apenas dar emoção. É lógico que muitos ficam emocionados, muitos ficam alegres, mas o Espírito Santo veio para encher e transformar. E a Bíblia nos diz assim: todos foram cheios do Espírito Santo. Eles acreditaram na promessa, permaneceram e foram cheios. Jesus havia falado. Eles creram na palavra do Senhor Jesus Cristo e perseveraram até o fim, até a promessa chegar na vida deles. E é por aí que a gente começa a entender o mover de Deus e a capacitação para o reino de Deus. Nós precisamos querer nos envolver. Nós precisamos querer alguma coisa com Deus. E não servir a Deus de qualquer jeito. Porque o Espírito Santo ele não vai atuar de qualquer jeito. Tem unidade, tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito Santo. Todos estão cheios. Eu vou fazer a minha promessa. Vocês querem? Eu vou fazer a minha promessa. Agora, quando um não quer, esse pode ficar fora da graça. Quando todos querem, todos vão conseguir alguma coisa. Todos nós aqui temos as nossas lutas diárias. Temos os nossos desejos particulares. Não é verdade? Na minha vida particular, tem os meus desejos. Mas não é esse desejo que o Senhor quer aqui dentro. O que o Senhor quer aqui dentro é que nós sintamos a presença dEle. O que Ele quer aqui dentro é que nós conheçamos a palavra dEle e andemos debaixo dessa palavra. Que conheçamos a Ele. Para quando nós sairmos daqui estarmos fortes. E quando nós falarmos para a vida de alguém, aconselhando, levando a palavra do Senhor para aquela pessoa crescer na graça, entender que não vem de mim, mas vem do Espírito Santo que conduz a minha vida. Amém? E quando nós entendemos isso, meus irmãos, o Espírito Santo ele vai romper barreiras. Qual era a barreira daquele povo? Na minha e na sua ótica era a língua. Um falava egípcio, outro falava cretense, outro falava árabe. A barreira era a língua. E Deus quebrou a língua para que o Espírito pudesse encher de todos. E Deus quebrou a língua para se achegar a todos. Existe uma barreira na minha vida, existe uma barreira na sua vida. Existe uma barreira para nós chegarmos a Deus. Na minha vida, a barreira é de um modo, na sua vida, a barreira é de outro modo. Que leva dúvida ao seu coração. Será, meu Deus, que Deus está comigo mesmo? Na hora do apelo, nós vamos ver. Eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais. Amém? Todas as nações ouviram o Evangelho. Que barreira foi essa? Para Deus não existe barreira. Mas para mim e para você, existe vontade de quebrar a barreira e de mostrar a Deus. Às vezes as pessoas falam: eu quero ser usado que nem o pastor Alexandre, que nem o pastor Fausto, que nem o pastor Fernando. Mas Deus quer te usar de um jeito diferente. Até porque você não é gente, você não parece comigo. Mas Deus quer te usar de um modo diferente. O milagre não é apenas falar, mas se comunicar. Você quer falar inglês para outras pessoas? Você quer ser usado por Deus? Não é falar, é querer ser usado. É conhecer a Deus, permanecer na palavra do Espírito Santo, na palavra que Ele vai produzir na minha e na sua vida, na ação, na atitude. É crer naquilo, é mostrar a vontade. Mas isso começa aqui. A gente fala assim: o Evangelho começa na nossa casa. Não é isso? Mas a sua vida espiritual começa na igreja. É aqui, quando nós nos reunimos, é que podemos ver a ação do Espírito Santo. Um tem salmos, outros tem palavra, outros tem cântico, outros sentem de um modo diferente.
todos precisam ser levados ao Espírito Santo. E quem conduz somos nós. O Espírito derruba muros. O Espírito é o Espírito Santo, não é o Espírito não, é o Espírito Santo que quebra barreiras. Quantas barreiras o Espírito Santo não quebrou para você estar aqui? Para você seguir ao Senhor. Quantas barreiras? Quantas coisas você precisa entender, precisa ver que o Espírito Santo é na sua vida? Quantas coisas Ele já fez para dizer, eu quebrei tudo isso, eu fiz tudo isso para usar você. E nós estamos na igreja com uma criança pequena. O que eu estou fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Você precisa ser cheio. Você precisa ser pleno. A Bíblia diz que o vento encheu toda a casa. Se você fechar a porta da sua casa, ele não vai encher. Ele não é incluso. Mas se você abrir a porta da sua casa, ele vai te encher. E ele vai te usar. E você vai carregar multidões. E multidões vão ouvir você falar. E multidões vão ver o Espírito Santo que age na sua vida. Mas eu quero, ou eu não quero? Precisamos pregar uma língua que o mundo entenda hoje. E aí quando se fala pregar, aí eu preciso fazer tanta coisa. Eu preciso estudar mais, eu preciso, buscar mais, eu não estou preparado ainda, eu não sei, eu sou meio confuso. Mas é a vontade. A minha vontade de pregar. A minha vontade verdadeira é que está no plano. Mas Ele me trouxe para cá. E daqui eu não posso me voar. É só melhorar. Você já viu um barco a vela, quando sai do vento do mar? Ele não tem direção, a direção é do vento. Ele não tem motor, quer dizer, a direção é do vento. Para onde o vento vai, o barco não vai. E é assim a minha e a sua vida, diz a palavra do Senhor. Nós entramos no mar, abrimos a vela, o nosso coração, e quem guia o Espírito Santo. Você entrou no mar. Aquele que põe a mão no arado é para trabalhar. Está apto para entrar no meio de Deus. Pôs a mão no arado, vai ter que arar a terra, vai ter que cultivar vidas, vai ter que transformar corações e ambientes. Amém? Então a palavra hoje, meus irmãos, é atitude, é amor, é vontade, é querer. Tem um ditado no mundo que diz: querer é poder, mas eu tenho que pagar o preço. Eu não estou aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Eu sempre falo isso aqui. Vamos abrir os nossos olhos. Enxergue o que Deus já fez com você. E qual é a sua retribuição para Deus? O que você está dando para Deus? Eu vejo a irmã falar ali, irmãos, eu preciso disso, eu preciso daquilo, me ajuda, a obra social. E tem assim, Deus vai chegar na minha vida. Vai demorar, mas vai. Vamos abrir os olhos. Jesus Cristo está voltando. E muitos que estão na igreja, infelizmente, vai ficar. Infelizmente, irmãos, não estou julgando ninguém, mas é o que a palavra diz. Então é preciso acordar. É preciso nos levantar, é preciso mostrar os nossos corações. E eu estou aqui, Senhor. Eis-me aqui. É fácil de falar, mas é difícil de fazer. Mas aqueles homens fizeram. Aqueles homens não tiveram vergonha. Homens e mulheres que estavam ali. Uns de 120, outros de mais de 500 no mesmo lugar. Mas ele perseverava. E é por isso que o Senhor fala: quem perseverar até o fim, receberá a coroa da vida eterna. Ouviram a palavra, e parece que talvez estivéssemos como nós. Não como nós. Eles tinham um propósito. Eles receberam aquela palavra. Eles confiaram naquela palavra. Alguma coisa vai acontecer. Mas parece que nós, que somos evangélicos e cristãos neste mundo, que hoje nós falamos: Deus vai operar. Mas não acredita que Deus vai operar pela sua vida. Deus vai operar. Vou ligar para o pastor. Deus vai operar.
Vou falar com a irmã que ora a mim vai Sara, aquela irmã é usada. Vamos lá. Mas Deus quer operar a partir de hoje pela sua vida, através das suas mãos, através da sua fé. E Deus está falando com você.